Semana decisiva para o Galo. Semana de Libertadores, vale vaga nas semifinais, Atlético e Fluminense. Quarta-feira, 19 horas, na Arena MRV. Eu tô animado, tenho certeza que o Claudão também. Vamos trazer as informações do Galo sobre venda de ingressos, preparação do Atlético e vamos falar de Copa do Brasil também, né, Cláudio? É isso mesmo, né? Semana agitada, Henrique. Com esse jogo tão importante, podemos dizer que é o mais importante do ano até agora, né? Logicamente que o torcedor está querendo mais importantes para frente. O Galo passando aí pelo Fluminense na quarta-feira. Vamos falar então das informações do Galo. O Atlético fez um treino hoje, segunda-feira, começou aí a semana se preparando para o duelo contra o Fluminense. E a pergunta que não quer calar, Cláudio Rezende: Renzo Saravia vai estar à disposição do técnico Gabriel Milito para esse jogo? Olha, Henrique, eu tô usando a palavra milagre se ele aparecer, né? Porque ele segue no departamento médico, hoje fez fisioterapia, assim como Zarate, Otávio, Vargas, são jogadores que não estarão presentes, esses outros. O Milito, na entrevista, falou: vamos esperar o Saravia. Quem sabe o Saravia? Agora, hoje ele não treinou, amanhã já é véspera do jogo. O Alisson, atacante, esse sim, fez um trabalho em campo, mas ainda também está na transição. Ele deve ser liberado amanhã, e aí o Alisson, esse sim, a gente pode confiar que estará pelo menos relacionado. Agora o Saravia, que é um jogador muito importante, eu acho que o Milito está mais torcendo do que realmente tendo essa realidade dele participar do jogo quarta-feira. Mas quem sabe semana que vem contra o Vasco, né, Henrique? Pois é, ó, falamos aí, né, do treino, vamos falar de ingressos. 3.600 ingressos disponibilizados para o torcedor do Fluminense, esgotados. E, Cláudio Rezende, tem ingresso ainda para a torcida do Galo para esse jogo tão importante? Pouquíssimos ingressos, Henrique, pelo que a gente apurou na Itatiaia, para o setor restaurante, onde vai ser construído um restaurante na Arena MRV, mas o ingresso é mais caro, né? Na faixa ali dos R$ 450, então é preço mais salgado. E aqueles também que precisam ser resgatados de quem tem cadeiras cativas e camarotes. Mas esse aí, Henrique, por mais que o cara não resgate para ele, normalmente um jogo desse ele passa, né, para amigo, para familiar, então vamos ter aí mais 40 mil na Arena MRV. Então tá, continuando a falar de ingressos, Cláudio, Atlético e Vasco, segundo jogo no Rio de Janeiro, o primeiro vai ser na semana do dia 2 de outubro e o segundo na semana do dia 17. O Vasco comunicou ao Galo a carga de ingressos para a torcida do Galo. Senta na cadeira aí porque é um número baixo, Cláudio. É só 1.000 ingressos, né, Henrique? 1.000 ingressos. Para se ter uma ideia, no Morumbi foram 3.600, no Maracanã 3.600. Agora, para esse jogo, São Januário, o que acontece? Os times conversam. Quem pode dar menos ingressos? No caso foi o Vasco, 1.000. E aí o Atlético pode também, se quiser, dar 1.000 ingressos só, disponibilizar 1.000 ingressos para a torcida visitante. Só que na Arena MRV não tem essa divisória, né? Pelo que a gente pôde apurar. Então pode ser, o Atlético ainda está analisando, mas a torcida do Vasco deve ter mais ingressos do que a torcida do Galo terá lá em São Januário. Eu vi muita gente falando assim, tem que ser 1.000, porque aí libera o resto do setor para a torcida do Galo. Não pode, porque o setor na arena já é destinado, né, tudo bonitinho ali, para a torcida visitante, cerca de 4.000 lugares. O Atlético não deve dar a totalidade, mas pensa também, né, no que vai ganhar, porque se coloca só 1.000, poderia ter colocado mais e ganhado mais dinheiro com o torcedor visitante. Lembrando que a torcida do Galo vai ser a maioria esmagadora e que vai fazer mais barulho que a torcida do Vasco. Mas isso, como disse o Cláudio, ainda não está definido. A diretoria do Galo vai estudando quantos ingressos a diretoria vai disponibilizar para o torcedor vascaíno. Só um detalhe, o setor total vai ser nesse jogo do Fluminense. O torcedor que for na arena vai ver, é o setor completo ali do visitante, até porque no Maracanã, se o Galo pudesse dar mais ingresso aqui, disponibilizar mais ingresso para a torcida do Fluminense, teria mais lá, né? Porque o Maracanã é maior. O setor embaixo também. O setor embaixo que não foi usado, né, Henrique? Agora, para o jogo contra o Vasco, o setor vai ser menor do que amanhã, nesse quarta-feira contra o Fluminense. Mas pode ser que não seja 1.000 ingressos, até por conta de divisória, né? A Arena MRV tem algumas divisórias que aí dá para você diminuir o tamanho, né, do setor, mas nem tanto para 1.000, né? É isso aí. Ô Cláudio, seguinte, falamos dessa questão do Vasco e é importante lembrar que São Januário, em 2024, tinha capacidade para 22.000 pessoas. Por orientação das forças de segurança, isso caiu para 20.000. Por quê? A polícia militar, principalmente, entendia que tinha que ter uma divisória maior entre a torcida mandante e a visitante. E mesmo os torcedores de Vasco e Atlético sendo aliados, né,
sendo torcidas amigas, isso tem que ser respeitado. Então, vai para baixo de 2.000. Você falou, então 20%, 10% é 2.000. Mas com a divisória, né, isso cai. Então tem toda uma questão de segurança. Cabe deixar claro aqui, né, Cláudio, que não é uma sacanagem que o Vasco está fazendo com o Galo. Então, cabe ao Atlético também pensar o quanto que ele avalia aí, né, o quanto que ele quer que a carga de ingresso aqui na Arena MRV seja disponibilizada para o torcedor do Vasco. Com certeza não vai ser 3.000, 4.000. Mas 1.000 também, como eu disse, pensando no lado financeiro, não é interessante para o Galo. É isso mesmo. Deve ser um pouco ali, pelo que eu conversei, na faixa dos 2.000 ingressos. Agora, hoje o torcedor pode ficar conosco, né, Henrique? Hoje a gente vai até longe, vai até às 10 horas da noite, 9 horas vai começar a mesa redonda, estaremos aqui eu, Henrique André e o Emerson Romano, para ouvir a massa, né? 3-0 para o Atlético. Eu te confesso que me surpreendeu muito a atuação do Galo, sem desmerecer o placar. Conversava com uma pessoa ontem ligada ao Bragantino. O time está sofrendo um grande desmanche, né? Vendeu, por exemplo, o Elinho, que era o melhor jogador do campeonato, para o Bragantino, foi para os Estados Unidos. E a situação do Bragantino é complicada. Agora o Galo, acho que é a primeira vez que pôs esse time alternativo aí, que encaixou e funcionou tudo legal, hein, Nath? Boa tarde. É verdade, Thiago. Boa tarde, um abraço a você, galera aí no YouTube que nos acompanha. Eu fiquei surpresa positivamente com o desempenho do Atlético, apesar do time bastante mexido. Pela primeira vez, o Milito optou por jogadores que atuam menos e esses jogadores com suas individualidades, com suas qualidades, fizeram a diferença, né? A gente já falou aqui várias vezes, o Daverson, ele não tem peso suficiente para ser titular do Atlético de um time que tem o Hulk como seu principal atacante. Mas ele tem qualidade e experiência suficiente para num jogo com o time mesclado contra o Bragantino, dentro de casa, ir lá fazer o gol, dar uma assistência como ele fez. E isso ainda não vinha acontecendo. Outros nomes, como é o caso do Rubens, que sempre vem regulando quando entra, mais uma vez deu uma resposta positiva. Então acho que foi um conjunto, né? Uma soma desses fatores. Individualmente os atletas estavam bem e coletivamente o time não sentiu tanto a falta de entrosamento, que é natural a um time mesclado, porque a imposição da qualidade do Atlético acabou sendo superior a isso. Agora, se o Galo me surpreendeu positivamente, o Bragantino me surpreendeu negativamente, porque a gente precisa dizer aqui também, né, Thiago? Como jogou mal o Bragantino. O Bragantino não ofereceu perigo ao Atlético, teve até uma cabeçada no primeiro tempo, que o Everson fez uma defesa já dentro da pequena área, mas assim, de modo geral, o Bragantino sucumbiu ao Atlético com muita facilidade. O Bragantino tem seus problemas? Sim, mas o mérito maior é do Galo. Então, acho que ontem foi uma atuação que dá a resposta positiva que a torcida queria dentro de casa. O Atlético não podia mais desperdiçar pontos contra equipes que não brigam pelo mesmo objetivo que ele, que é o caso do Bragantino, ao mesmo tempo que alguns jogadores se credenciam, não sei nem se para serem titulares na quarta-feira, mas pelo menos se credenciam a serem peças úteis no decorrer da partida, como é o caso do próprio Daverson, como é o caso do Rubens, que jogou como lateral, mas acho que é sempre muito útil também no meio-campo, para o Atlético ter alternativas, ter força do primeiro ao último minuto do jogo, porque afinal de contas precisa vencer por 2 gols de diferença e vai ter que ter o domínio e ter aí algumas dessas peças aí como alternativas também para o segundo tempo. Se precisar ter mais atacantes em campo, o Daverson vindo com a moral de ter feito gol, de ter balançado as redes, eu acho que isso pode ajudar muito. O Guilherme Rocha, ele está nos acompanhando, respondendo a pergunta do programa de hoje. O Antônio Tavares, Thiago, a diferença é que o time do Galo ontem jogou com raça. Aliás, vamos colocar os melhores momentos pra galera que tá conosco nessa vitória do Atlético aí no YouTube. Muita gente conosco no YouTube. Você cola comigo. Simões, melhores momentos na tela, o Daverson, né, rapaz? Quando ele perde o pênalti, eu pensei, eita, agora lascou. Porque a verdade, ele até ficou irritado com a pergunta do Henrique André ali no pós-jogo, mas não tinha estreado, né? Essa é a verdade. Daquilo que se espera do Daverson não vinha acontecendo. Agora, como disse a Nath, ele pode se tornar um jogador mais útil, recuperando a confiança após o gol, Simões? Sem dúvida, né, Thiago? Até porque além do gol, da assistência pro Hulk e do pênalti perdido, teve um outro lance também muito bom dele, que foi uma cabeçada, né? Um cruzamento da direita que era assim, ele teve um movimento perfeito, mas a bola passou raspando a trave do Cleiton e ele desencanta no momento talvez mais importante da temporada, né? Porque ele pode vir a ser muito útil na quarta-feira, né? Dependendo do andar da carruagem desse jogo contra o Fluminense, o Daverson pode ser uma opção interessante pro Atlético,
de um cara mais plantado na área, né? O Galo que não joga com centroavante, né? Um Atlético que gira bastante, que roda bastante, mas pode vir a ser uma opção do Atlético nessa partida contra o Fluminense. E outro destaque também, né, o Thiago, o Rubens, né? O Rubens que parece que é reserva do Arana, né? Que é um lateral esquerdo, mas eu vejo o Rubens com potencial para exercer outras funções nesse time do Atlético. E ontem foi interessante um ponto, né? Assim, porque a Nath destacou a questão do Bragantino, né? Que não tem mais a força do que já teve, né? Mas de toda forma, como o tal da escrita é uma coisa que se faz presente no futebol, né? E qual é a escrita da vez? Aí, o Bragantino, desde que virou clube empresa, ele nunca venceu o Atlético. Aliás, ele venceu o Atlético uma vez em 20 jogos, em 98. Mas quando ainda era o Braga humilde. Isso, o Bragantino ainda. Né? Depois que virou Red Bull, em 10 jogos, são 5 derrotas e 5 empates. Então... Ô Simões, tem uma outra coisa curiosa também sobre os confrontos do Atlético com o Bragantino. Você pode me ajudar aí, que você é melhor nisso. Mas eu acho que o Bragantino é uma das poucas equipes nesse Brasileirão que o Atlético ganhou no turno e no retorno, né? É a única. O Cláudio até destacava isso na jornada de ontem. É o único time que o Atlético regulou 6 pontos. Vencer. Não é uma coisa fácil, né? Sim. Assim, vencer o jogo do turno e do retorno. Não é uma coisa tranquila, mas de toda forma foi a primeira vez que o Atlético venceu o turno e retorno. O Galo que teve um início de brasileiro assim meio irregular, né? Com o time reserva é um mistão quente ali. O Atlético derrotou o Red Bull Bragantino por 3-0. Os lances estão na tela. O placar foi mentiroso porque poderia ter sido 1-0 nessa aí. Palácio, eu vou ensinar pra você como é que faz. Nessa aí você dá um toquezinho de lado, já tira o marcador, então você enche um bicuda, mas de dedão mesmo, igual a gente fazia lá no Pombal, de dedão, lá na gaveta. E não pensa muito não, irmão. Abriu, você já senta a bota. E eu falei ontem, tá no meu Instagram lá. Pode ir lá agora. Falei ontem, o Davidson desencanta hoje. Ele desencantou, fez um bom jogo, fez gol, deu assistência, perdeu o pênalti, teve de tudo, chorou. Personagem. Eu olhei lá pra cima, minha mulher tá viva. É porque ela tava na arquibancada, porque tem gente que achou outra coisa. Então, que personagem maravilhoso. Que personagem. Esse tipo de personagem faz falta no futebol, né? Que a gente tinha tanto na década de 90. Ele é um personagem, ele é retirado da década de 90 e colocado nessa década atual de 2020. O time todo jogou bem. Todo jogou bem, a começar pelo Everson. Mais uma vez, uma grande defesa no momento fundamental da partida. O Atlético tinha acabado de fazer 1-0 e ele faz uma grande defesa. Então, assim, o jogo foi bom para recuperar algumas situações, né? Para deixar os jogadores mais aliviados para a tensão que vem na quarta-feira, alguns jogadores recuperarem a confiança, o caso do Cadu, o caso também do Daverson e do Hulk. É valiosíssimo ele ter entrado aos 29 minutos e ter marcado aos 32. Por isso, até um jogador da imensidão dele, da importância que ele tem dentro já do Atlético, o fazer o gol antes de uma grande decisão já tira um pouco essa carga de pressão que ele entraria para o jogo contra o Fluminense, né? Que já tinha muito tempo que ele não fazia, se eu não me engano, são 5 jogos, né? 5 jogos sem marcar, né? Para o Hulk se torna um pouco de estranhamento, né? Um cara que faz tantos gols pelo Atlético, mas para o Hulk foi fundamental ele ter feito esse gol. E para o Milito também, a partida também dá uma certa leveza para o Milito, por quê? O Atlético, em determinado momento da partida, ele jogou da forma que o Milito gosta de jogar, da forma de ofensiva. Que o Milito ele teve que dar os passos para trás para pegar e fazer o Atlético passar de fase nas Copas. Mas no jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético também vinha fazendo jogos burocráticos, jogos chatos, não conseguindo entregar de alguma forma a forma de envolver o adversário, o Atlético acabou conseguindo entregar com um time misto. E hoje a gente falou lá no bate-papo nosso lá no Deus Me Dibre, eu tenho certeza que hoje o Milito olha para um jogador como o Lianco de uma outra forma. A postura dele dentro de campo e jogando ao lado do Júnior Alonso merece uma atenção, merece um destaque. Você vê o jogo de uma outra forma, o jogo do Lianco. O Lianco foi muito bem na partida. Mas era o Bragantino, não importa qual time que era. Você tem que pensar o que
o conjunto da obra entregou. E o Lianco entregou uma boa partida. E nós precisamos falar aqui. Falei ontem lá no meu Instagram, você me segue lá? Não, né? Obrigado. Claro. Falei lá no meu Instagram e vou falar aqui. Nós precisamos falar de um jogador que é um animal, que faz parte do elenco atleticano, que é da base, chamado Rubens. O Rubens é um baita de um jogador sem a bola e com a bola, jogando pelo meio, jogando pela lateral, ele rende muito. Esse cara precisa jogar mais. Esse cara, ele entrega na intensidade, ele entrega na velocidade, ele entrega no bom passe, ele chega muito bem à área adversária, ele é muito bom jogador. Não subestimem a qualidade do Rubens. O Rubens precisa estar, inclusive, no seu time titular, Milito. Porque ele ontem foi perguntado, acho que estava ouvindo na Itatiaia, eu acho, foi perguntado depois do jogo, onde ele prefere jogar. É claro que ele disse, não, tô aí, professor, onde é que me usar? É claro, ele não vai falar, eu prefiro no meio campo, minha posição de origem, né? E aí, lá, não, mas aí, porra, na lateral ele só vai jogar quando o Arana não estiver, mas no meio ele pode ser mais utilizado. É um baita de um moleque bom de bola, a torcida gosta dele, por quê? Porque ele entrega tudo quando ele tá em campo. Esse moleque precisa jogar mais, o Milito precisa bancar esse moleque aí. Ele entrega muito. E eu vou dizer outro também, que ontem eu achei que jogou demais. Apareceu pouco pra torcida, mas pro time, o Alan Franco tá jogando fino da bola. Mas já vem há tempo, né? Fausto Vera também, jogou bem ontem. Até o ontem o jogo foi tão atípico que até o Fausto Vera jogou bola. Até o Fausto Vera. O Fausto Vera jogou bem ontem. Cadu fez gol. Não dá pra falar um A do Fausto Vera no jogo de ontem. Mas eu reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino, mas o Atlético fez o que tinha que fazer. Quando você enfrenta alguém com essa fragilidade, você tem que ir lá e ganhar, cara. Ganhar, atropelar, jogar o que o Atlético jogou. O técnico do Red Bull Bragantino, eu acompanhei a entrevista coletiva do Pedro Caixinha pós-jogo, ele se queixou, falou que o time não tá jogando nada, que os caras não estão competindo, que o ataque fica isolado, reclamou pra cacete dos jogadores. Então você encontra um time com esta fragilidade, que o próprio técnico vai à entrevista coletiva e detona os seus jogadores, bicho, vai lá e atropela. E foi o que o Atlético fez ontem. Então fez muito bem e jogou bem. O Elton falou e falou bem, foi na pura essência de Gabriel Milito. O time jogou pra frente, foi ofensivo. E ainda conseguiu se resguardar defensivamente. Reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino. Mas o Atlético fez o que tinha que ser feito na Arena MRV. O ponto é, na quarta-feira, o Atlético precisa jogar da mesma forma que jogou ontem. E aí é que a gente espera que esse Atlético consiga jogar como jogou ontem. Que é propondo o jogo, pressionando o adversário, sendo seguro defensivamente. Esse Red Bull Bragantino... O grande problema desse Atlético é que ele faz um jogaço contra o Red Bull, faz 3 corridas. Aí faz um jogaço contra o Vasco, faz 4, 5 Mas corridas. esse Red Bull que muita gente está desmerecendo aí, ganhou do Bahia, empatou Tá com o mal, Grêmio. Não tô falando que tá bem, não. Não sou eu, é o não tô falando, técnico. não tô falando também, não, mas é lógico, mas aí ele meteu na conta dos jogadores Então, dele. ele tá em queda e com essa sonora aí que eu não tinha escutado, ele perdeu o grupo. Claro que ele perdeu Cara, o grupo. ele chegou lá e falou assim, a gente precisa rever o jeito de jogar, porque o Sacha joga sozinho no ataque. Problema Ele já dele. mata os 2 pontos. Ele já mata 2, pô. Ele O mata os problema 2 é dele, pontos. ele que é o técnico. Aí ele falou ainda assim, o time não tá competindo, os jogadores não competiram hoje. Perdeu o grupo aí. Perdeu o grupo, pô. Ele reclamou disso. Então, assim, se o técnico chega e fala isso, Bom, Seabra a vai gente voltar pra lá, sabe que Thiago. existe. Tá na Seabra cara. vai voltar pra lá. A gente sabe que existe uma fragilidade. Ele já pode passar no RH. O meu ponto é, quando você enfrenta um time frágil, o que você tem que fazer? O que o Atlético fez. Ganhar. O que o Atlético fez ontem? Atropelou, não só ganhou, ele atropelou o Red Bull. O Atlético pra fazer reserva, mais, jogou pra fazer atropelou o Red Bull. Perdeu pênalti, criou oportunidade, teve chance, Perdeu gols. perdeu Perdeu gols. Mas o meu ponto é, o Atlético só precisa parar de oscilar nessa temporada. Porque ele não pode fazer um jogaço contra o Red Bull Bragantino, todo mundo se animar, aí chega e enfrenta 6, 5 jogos sem ganhar e sem Mas jogar quem bem. que não oscila no futebol O brasileiro? Botafogo Thiago? não oscila, gente. O Botafogo não oscila. O Botafogo não oscila. Tirando o Botafogo. O Palmeiras parou de oscilar agora. Não, mas tá oscilando. Parou de oscilar. Mas cara, peraí. O Palmeiras oscilou. Peraí, o próprio Botafogo então oscilou. Todo mundo oscila. Agora, você fazer um bom jogo e depois 5 ruins, não mas é você já oscilar. tá, então você a já sua tá tônica vira. A Então sua você já tônica tá vira- prevendo que os próximos 5 Eu não jogos tô do Galo vão ser prevendo, tô falando ruins. qual que é a tônica do Atlético. A coisa pode mudar, O Atlético irmão. fez um baita jogo contra o Vasco e depois disso Tem foi
foi um baita jogo tem uma que coisa, tem uma Aí coisa foi do que... CRB. Aí depois É que Acho você que não aí tá, foi antes, é que você não não foi tá, isso, é que foi você depois, não foi depois. considera, apesar de ser, curiosamente, apesar de ser um grande resultadista, você não considera que o Atlético fez bons jogos contra o São Paulo, porque ele não propôs o jogo. Mas você que é o Não, eu resultadista. não considero o jogo da ida. O jogo da ida foi pura sorte. Foi mais sorte que juízo. Cara, mas o jogo da volta foi um Você jogaço. cozinhou o adversário, foi lá O jogo da volta foi um O jogaço. Fluminense, por exemplo, cozinhou. O Atlético cozinhou o Fluminense, foi lá tomou o gol. Você vai dizer que o Fluminense jogou melhor do que o Atlético no jogo? Não, não jogou. Eu acho que jogou. Não. Eu acho que jogou. Jogo burocrático, ele foi jogou muito mais, bem né? Jogou mais amarrado, Atlético. e aí achou o gol no final. O Atlético mas jogou aí mal no jogo de ida Não, contra o não, São é Paulo. má vontade sua O de Atlético analisar jogou o mal no Atlético. jogo de Eu ida já contra o te São Paulo e entendi. ganhou. Agora, deixa eu dizer uma jogou coisa. pra caramba contra o São Paulo aqui, empatou Deixa eu dizer uma 0x0, é coisa. natural. Tem uma situação que é preciso ser destacada, que é o seguinte: o professor Clóvis de Barros Filho fala em ganho de potência, né? Você acorda, você vai ganhando potência, você Ao longo do levanta, dia. escova os dentes, né? Tava número 2, vai tomar um café, aí você vai ganhando potência, né? E vai ganhando potência. Chega uma hora do dia que você tá com a potência lá em cima. O Atlético, com essa vitória, ganhou potência e ganhou confiança. O Fluminense perdeu um jogo, mais ou menos como ele ganhou do Atlético, ele perdeu o jogo no final de semana. Né? Mesma coisa. No finalzinho, tomou o gol, o vacilo lá do Felipe Melo e tal, e aí perde potência, o Galo ganhou potência. Isso tem influência na quarta-feira? Não sei, mas que esse jogo, essa vitória, essa atuação do Atlético dá confiança e potência demais para o jogo de quarta-feira, dá. Inclusive, confiança para o torcedor do Atlético, que precisa ter na quarta-feira a mesma postura da torcida de 2013. Valu discorda Sabe? de você. Que é assim que tem que ser. Porque a hostilidade, entre aspas, muito entre aspas, tem que começar lá fora, na chegada do Fluminense, dentro do estádio, a plenos pulmões, e esses caras vão precisar entregar muito a vida dentro de campo quarta-feira. Pode ser difícil pra caceta, mas que isso aí, esse jogo e essa vitória, dá ganho de potência e de confiança, isso tá claro que dá. Você pediu a palavra, Altinho? Não, eu tô falando que na questão pessoal, particular de cada um dos atletas, eu até acho que ela é até maior que na coletiva. Eu acho que os atletas específicos que a gente já citou aqui, alguns nomes, e foram vários, né? Porque ontem muitos jogadores do Atlético jogaram muito bem. Eu acho que passa muito por isso, essa confiança de cada um dos atletas. Você tá de novo, o Hulk ter feito uma grande partida, o Lianco ter feito uma grande partida, o Rubens ter feito uma grande partida. Eu acho que isso para os jogadores em si, para cada um deles, acrescenta ainda mais que no coletivo. O coletivo eu acho que foi muito importante pro Milito. O Milito entender o que ele tem nas mãos, saber que aqueles jogadores que normalmente não jogam, não são os titulares, né, não jogam com uma frequência muito grande, assimilaram exatamente o que ele pediu. Os atletas tiveram esse entendimento e isso pode ser pregado na partida diante do Fluminense. Eu acho que esse valor que se tem num jogo como esse entra em campo nesse sentido, quando é desenvolvido para todos, de uma forma geral, se é que vocês me entendem. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Atlético Mineiro. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho de notificação, porque sabe que aqui você encontra tudo de bom no seu conteúdo. Então é isso aí, um grande abraço, até mais.